Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a nossa aula de hoje, vamos ver um pouco a respeito do sujeito da frase, dos tipos de sujeito e como identificá-los, certo? Então assistam o vídeo com atenção e em seguida realizem a atividade proposta, certo? Ficarei no aguardo das devolutivas de vocês, como também ficarei de prontidão para tirar as dúvidas, certo? Tanto do grupo A quanto do grupo B. Então, assistam o vídeo, realizem a atividade e entrem em contato e fico no aguardo, tá certo? Então, vamos ver um pouco a respeito dos termos constituintes da oração, com ênfase no sujeito. Então, antes de tudo, precisamos entender o que significa o sujeito. Se fôssemos dar uma definição, qual a definição que daríamos? Que o sujeito, ele é o elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação. Então, eu estou me referindo a algo, estou dando informação sobre algo. Então, esse algo que vai ser o meu sujeito. Por exemplo, o Jeca Tatu de Monteiro Lobato fez tanto sucesso que foi até lançado no Pasquim. Eu estou falando sobre quem? Quem que fez tanto sucesso que foi lançado até no Pasquim? O Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Então, quando eu quero identificar o sujeito, eu tenho que fazer a pergunta: o que ou quem? O que, eu estou falando do que? Quem fez tal coisa? Então, nesse caso aqui, quem fez tanto sucesso que foi lançado até no Pasquim? O Jeca Tatu de Monteiro Lobato. Então, isso é o nosso sujeito, que é um elemento da oração a respeito do qual damos alguma informação sobre, certo? E o sujeito, temos os tipos do sujeito. Quais são esses tipos do sujeito? Nós temos os sujeitos simples, composto, inexistente, oculto e indeterminado. Vamos primeiro ver aqui o tipo de sujeito simples. Como é que a gente caracteriza o sujeito simples? Então, para ser um sujeito simples, é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, eu só estou me referindo a apenas alguma coisa. Então, no nosso exemplo aqui da frase, livros ganham prateleiras do supermercado. Quem ganha prateleiras do supermercado? Livros. Então, eu só estou me referindo a um núcleo. Então, o sujeito é simples quando eu só estou me referindo a um núcleo, certo? E o composto? O composto é quando vai possuir mais de um núcleo. Eu estou me referindo a dois ou mais núcleos. Por exemplo, na nossa frase, jogadores e torcedores reclamaram da arbitragem. Quem reclamaram da arbitragem? Jogadores e torcedores. Então, estou me referindo a dois tipos de sujeito, a dois núcleos. Então, isso é o sujeito composto. Já o sujeito oculto, que também pode ser conhecido como elíptico ou desinicial, é quando não vem expresso na oração, ou seja, não vem dizendo na oração o sujeito, mas ele pode ser facilmente identificado pela desinência do verbo, ou seja, ele não está lá na nossa oração, mas pelo verbo a gente consegue se perceber o que é que está se referindo, a quem está se referindo. Por exemplo, na nossa frase, aonde vou, o que quero da vida? Aonde eu vou, o que eu quero da vida? Não estou conseguindo identificar o sujeito pela pergunta quem ou o que. Mas eu estou falando, aonde eu vou, o que eu quero da vida. Então, através do verbo, pode ser identificado que o sujeito é eu, porque eu estou querendo saber, eu vou tá no eu vou, eu quero. Então, não está aqui escrito na nossa frase, mas dependendo do verbo, a gente consegue perceber quem é o sujeito. No nosso caso aqui, o sujeito vai ser eu, certo? E temos também o sujeito indeterminado, que é aquele que não se quer ou não se pode identificar. Por exemplo, telefonaram por engano para minha casa. Quem telefonou por engano para minha casa? Eu não sei. Então, é um sujeito indeterminado, é quando eu não consigo ou eu não quero identificar na frase. Então, telefonaram por engano. Qualquer pessoa pode ter telefonado, não tem um núcleo correto, certo? Então, indeterminado vai ser isso, não se pode identificar. E, por fim,
nós temos um sujeito inexistente. O que seria um sujeito inexistente? Um sujeito inexistente, a informação contida no predicado não se refere a sujeito algum. Ocorre oração sem sujeito quando temos um verbo impessoal. Então, toda vida que aparecer um verbo impessoal, nós teremos um tipo de sujeito inexistente. E como é que a gente sabe que o verbo é impessoal? Quando, por exemplo, ele indica fenômenos da natureza. Então, chover, amanhecer, nevar, anoitecer, tudo isso são verbos que indicam fenômenos da natureza, que é um verbo pessoal. Então, na nossa frase aqui, anoiteceu muito cedo. Anoiteceu é um verbo impessoal que indica fenômeno da natureza. Então, nossa frase vai ser um sujeito inexistente. Então, esse é um do caso. O segundo caso que nós temos sujeito inexistente, quando o verbo fazer, ser e estar indicarem tempo cronológico. Então, na nossa frase aqui, faz meses que ele não aparece. Então, eu estou indicando um tempo em sentido cronológico. Já é 1h da tarde, é no sentido cronológico. Está quente São Paulo. Então, isso é um sentido cronológico quando o verbo fazer, ser e estar estiver nesse sentido cronológico. Então, nós vamos ter um tipo de verbo pessoal e um sujeito inexistente. E, por fim, quando o haver indica sentido de existir. Então, havia mulheres na sala. Existiam mulheres na sala. A gente poderia substituir o havia por existir. Então, quando o havia tem o sentido de existir, ele se torna um verbo impessoal e, consequentemente, o sujeito se torna inexistente, certo? Então, por fim, realizem a atividade para que fixe o conteúdo e qualquer dúvida é só entrar em contato, certo?